Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula sobre o fim da Guerra Fria, vamos lá? Falaremos um pouco sobre o fim do socialismo no leste europeu. O socialismo ele começou a entrar em decadência com o fim da União Soviética, tá certo? Isso fez com que os antigos membros da União Soviética eles acabassem entrando numa crise, de manutenção desse sistema político. E essa crise, ela foi agravada ainda mais por manifestações populares e guerras civis que aconteceram nesses países. Os dois primeiros países a iniciar esse processo foi a Hungria e a Polônia. Logo em seguida, nós tivemos a Alemanha, que iniciou também o seu processo de transição e unificação territorial. Como vocês devem lembrar, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela acabou sendo dividida em dois estados diferentes, a chamada República Federal da Alemanha, RFA, do lado ocidental capitalista, e a República Democrática Alemã, RDA, do lado oriental comunista, tá certo? Isso acabou, durante a Guerra Fria, ali no finalzinho da década de 60, acabou levando à construção do chamado Muro de Berlim, que só veio a ser destruído no final da década de 80, tá certo? Essa reunificação do território alemão, ele foi provocado, foi impulsionado pelas reformas que foram impulsionadas por Gorbachev na Rússia, tá bom? Então, mesmo que a Rússia, ela estava perdendo força, ela estava entrando no seu processo de decadência, mas mesmo assim, as reformas que Gorbachev fez se refletiram na Alemanha também, tá certo? Então, começou um intenso processo de manifestações e contestação social, principalmente do lado oriental, que era o lado capitalista. Nessa época, o dirigente, o representante do lado comunista, era Erich Honecker. Eu não sei pronunciar. Era esse homem chamado Erich, tá certo? Ele assumiu em 1971 e ele era fiel aos princípios socialistas. Só que ele não aceitava, ele não queria abrir, a questão política, ele não queria abrir mão do comunismo, do socialismo, no seu lado governamental. Então, ele se recusava a promover as reformas que o governo russo estava promovendo, tá bom? Só que isso acabou gerando, lógico, um descontentamento popular muito grande, a população não concordava com isso, principalmente com o fato de que eles não podiam transitar de um lado a outro do Muro de Berlim. Ou seja, se você estava do lado oriental, você não poderia passar para o lado ocidental e vice-versa, tá certo? Então, isso fez com que milhares de pessoas migrassem, saíssem do lado oriental e fugissem para o lado ocidental, só que não pelo muro, já que o muro ele era protegido por militares, mas sim via Hungria e Áustria, que eram dois países vizinhos, tá certo? Então, milhares de pessoas vão fugir da Alemanha Oriental rumo à Alemanha Ocidental. Para conter essa crise, em 89, Egon Krenz ele acabou sendo escolhido para ficar no cargo de dirigente, tá bom? E foi justamente quando houve a queda do Muro de Berlim. Graças ao governo desse rapaz, teve início o processo de unificação da Alemanha. Esse processo ele se iniciou ainda em 89, só que ele só veio se concretizar politicamente somente em 1990, tá bom? Só que mesmo unificado, mesmo tentando restabelecer sua unidade, ainda existiam muitas divergências entre os dois lados, o capitalista e o socialista, tá bom? Principalmente porque a realidade que ambas as sociedades estavam inseridas durante o período em que o muro esteve de pé, fez com que elas se tornassem sociedades completamente diferentes, tá bom? Inclusive, a questão do desemprego, a recessão e o clima social fizeram com que houvesse uma tensão muito forte entre os dois lados, principalmente o medo do antigo lado comunista, de acabar sendo excluído, de acabar ficando sem direitos, já que eles tinham ficado sem direitos durante mais de 20 anos, tá certo? Então é aquela velha história, gato escaldado tem medo de água fria. Então eles começaram a temer perder seus direitos. Então isso favoreceu uma série de ataques, uma série de atentados
do lado comunista contra o lado capitalista. Só que o governo buscou políticas alternativas, políticas econômicas e sociais adequadas para tentar contornar essas divergências, tá bom? Essas divergências, elas estavam associadas principalmente à questão do padrão de vida e do padrão de consumo de ambos os lados, tá certo? O lado capitalista, ele é muito mais desenvolvido, muito mais, como é que eu poderia dizer, privilegiado do que o lado comunista, tá certo? Atualmente, o problema da Alemanha não é mais tanto essa questão das divergências entre os dois lados da Alemanha, mas sim a questão de imigrações, né, as imigrações em massa que estão acontecendo atualmente na Alemanha. Imigrações essas que derivam principalmente de países em guerra, tanto no Oriente quanto no continente africano. Tá bom? Então, essa é a atual preocupação da Alemanha no momento. Vamos falar agora sobre a desintegração da Iugoslávia. A Iugoslávia, ela era constituída de 6 repúblicas federativas: a Sérvia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Macedônia, Montenegro e Eslovênia, e 2 regiões autônomas ligadas à Sérvia, que era a Voivodina, acho que é assim que se pronuncia, e o Kosovo, tá certo? O que ligava esses povos, o que unia eles, era a sua origem eslava, tá certo? O seu líder era Joseph Broz Tito, tá bom? Joseph Broz Tito, ele era comunista, tá certo? Ele fazia parte, né, da União Soviética, só que mesmo assim, ele ficava distante tanto da União Soviética quanto dos países capitalistas, então ele se mantinha neutro nos assuntos políticos, tá certo? Então, a partir de 91, teve início um processo de desmembramento. Esse processo de desmembramento da Iugoslávia, ele foi motivado principalmente por diferenças políticas existentes entre as províncias da Bósnia-Herzegovina e da Macedônia e de Montenegro, tá bom? Então, essas 3 localidades, elas passaram a apresentar algumas divergências políticas, tá certo? E essas divergências políticas, elas estavam associadas a diferenças econômicas também. A região sul, ela era mais pobre, né, com a Croácia e a Eslovênia, e a região norte, ela era mais rica, onde havia significativas diferenças étnicas entre os povos com a questão da Iugoslávia. Então, nós tínhamos essa questão étnica, mas nós também tínhamos essa questão econômica. O norte era mais rico, o sul era mais pobre. Então, isso vai gerar divergências entre eles. Durante o seu processo de desintegração, surgiram 7 novos países, tá bom? Então, a Iugoslávia, ela acabou se desintegrando e dando origem a 7 novos países. O primeiro a se tornar independente foi a Eslovênia, no ano de 1991. E o último e mais recente a se tornar independente foi o Kosovo, que se tornou independente no ano de 2008. Só que muitos países não reconhecem essa independência do Kosovo. Um país que não reconhece até hoje a independência do Kosovo é o Brasil. O Brasil afirma que só vai reconhecer a independência do Kosovo se eles chegarem a um acordo com a Sérvia, tá certo? Agora nós vamos falar sobre a Guerra Civil na Bósnia. A Bósnia-Herzegovina, que fazia parte da Iugoslávia, ela reunia os principais grupos étnicos da Iugoslávia, que era composta principalmente ali, ou melhor, aproximadamente de 40% de bósnios muçulmanos, ou seja, pessoas de origem bósnia que tinham como religião oficial o islamismo, o Islã, e 32% de sérvios, né, a maioria cristãos ortodoxos, e 20% de croatas adeptos ao catolicismo. Então, nós tínhamos essas diferenças sociais. No ano de 1991, foi realizado um plebiscito para decidir se a Bósnia se tornaria independente ou não, tá certo? Só que os sérvios não concordaram. Os sérvios não aceitaram essa separação, tá certo? Então, com isso, teve início, né, uma guerra civil que durou de 1992 até 1995. Essa guerra civil ela acabou chocando o mundo devido à crueldade. Por quê? Os sérvios,
eles passaram a adotar, né, uma política, uma estratégia de guerra, na verdade, chamada de limpeza étnica. Eles queriam, desculpa, eles queriam justamente reafirmar a soberania dos sérvios sobre os bósnios, tá certo? Então, com isso, teve início um verdadeiro massacre entre os dois povos que viviam dentro da Bósnia-Herzegovina, tá bom? Então, a crueldade de ambos os lados acabou chocando o mundo. Então, foi necessário que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a ONU, Organização das Nações Unidas, e a EU, que é a União Europeia, eles acabaram sendo obrigados a interferir nessa guerra, tá bom? Então, eles obrigaram os dois lados, os sérvios e os bósnios, a assinarem um tratado de paz, que é chamado de Acordo de Dayton, tá certo? Então, isso ficava estabelecido a paz entre os dois países. Esse tratado, ele estabelecia que a Bósnia deveria ser dividida em dois países diferentes, a República Sérvia e a Federação Bósnio-Croata, tá bom? Então ficou junto os bósnios e os croatas. E o documento ele também determinava que a reconstrução das áreas afetadas, ela deveria ser supervisionada de perto pela ONU, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os conflitos da Rússia no leste europeu, tá bom? Conflitos mais atuais. Nós tivemos, após a dissolução da União Soviética, um reaparelhamento do próprio Estado russo, tá bom? Só que isso fez com que minorias nacionais dentro do próprio território russo começassem a questionar e a exigir seus direitos, tá bom? Principalmente exigir independências. É o exemplo da Chechênia. A Chechênia era um país, né, ou melhor, era uma localidade, desculpa, de maioria islâmica, tá bom? Eles não aceitaram fazer parte da Federação Russa e eles se negaram a assinar o Tratado de Integração no ano de 1992. Então, o tempo todo eles estavam contrários, né, à questão da Federação Russa. Então, eles desejavam a sua independência. 2 anos depois, o então presidente da Rússia, Boris Yeltsin, ele decidiu atacar a capital da Chechênia, que é Grozny, eu acho que é assim que se pronuncia, se não for, me perdoe, tá certo? Então, ele atacou Grozny e acabou levando a 2 anos de guerra, uma guerra muito intensa, que deixou mais de 2.000 pessoas mortas e mais da metade da população ali da Chechênia acabou fugindo para outros países devido à violência dessa guerra. No ano de 1999, o governo de Vladimir Putin promoveu uma nova operação militar na Chechênia. Só que dessa vez não era mais aquela guerra declarada. Ele utilizou o pretexto de que seria uma guerra contra o comunismo, visto que a Chechênia era um país de maioria muçulmana, tá certo? Desculpa, gente. Então, essa situação ela acabou gerando, né, uma tensão muito grande na região, e essa tensão ela permanece até os dias atuais devido à permanência de tropas russas para garantir a permanência do governo civil nomeado pelo Kremlin, eu acho que é assim que se pronuncia. Mas o Kremlin seria justamente o governo russo, tá bom? Então o governo russo venceu, né, a batalha, saiu na melhor, e ele acabou nomeando um governo civil que fosse, ou melhor, que tivesse dentro do que o governo russo queria para comandar a Chechênia, tá bom? A violência extremista de alguns grupos terroristas, ainda hoje elas são presentes, né, principalmente grupos radicais, e elas ainda, de vez em quando a gente ainda ouve falar desses ataques, tá bom? São movimentos, principalmente movimentos separatistas, são grupos terroristas que querem a independência da Chechênia, tá certo? O ataque aí mais recente que nós tivemos foi na cidade de Beslan, que matou 334 pessoas, sendo que mais de 180 eram crianças, tá bom? Esse movimento, né, esse atentado, ele foi declarado, né, descoberto posteriormente, que ele era de autoria
de separatistas chechênios, como eu já havia falado antes, de grupos terroristas da Chechênia que queriam a independência do seu país. Atualmente, os conflitos com a Rússia, eles não se restringem somente às questões separatistas. Nós temos também aquelas questões onde localidades que já fizeram parte da Rússia, da Federação Russa ou do Império Russo, querem voltar a fazer parte, tá bom? Um exemplo disso é a Península da Crimeia. Essa localidade, ela faz parte da Ucrânia. Ela passou a fazer parte da Ucrânia no ano de 1954, quando a Rússia chegou a um acordo amistoso com a Ucrânia e cedeu a região da Península da Crimeia para a Ucrânia. Só que isso acabou desagradando a população. Boa parte da população almeja que a Ucrânia, ou melhor, desculpa, que a Crimeia ela volte a fazer parte do território russo. Ela volte a se integrar à Rússia, tá bom? No ano de 2013, nós tivemos alguns protestos, principalmente protestos relacionados a medidas que o governo de Viktor Yanukovych tomou, né? Medidas essas que eram adotadas pelo governo da Ucrânia e que a população da Crimeia não concordava. Então, eles vão iniciar movimentos pedindo a sua reintegração à Federação Russa. Então, o Congresso, para tentar contornar essa crise, acabou retirando Yanukovych do poder no ano de 2014, tá certo? Então, eles instituíram um governo pró-Ocidente, era um governo que tentava contornar essa crise, só que mesmo assim, as ações do parlamento ucraniano, elas acabaram, né, motivando cada vez mais movimentos. Então, ao invés de conter os movimentos, esses movimentos separatistas, eles acabaram ganhando mais força. Então, as ações do parlamento ucraniano levaram a um movimento separatista alinhado à Rússia, tá certo? Então, eles queriam se separar da Ucrânia e se fixar, né, de novo ao território da Federação Russa. Então, nós tivemos a ascensão de alguns grupos pró-Rússia que depuseram o parlamento e assumiram o controle da região. Então, a Rússia acabou enviando tropas para a região, né, tropas para auxiliar esses grupos pró-Rússia, e houve a realização de um referendo, onde eles perguntavam à população se a população queria se manter unido à Ucrânia ou se eles preferiam voltar a fazer parte da Rússia. Tá bom? Então, a maioria da população preferiu voltar a fazer parte da Rússia e, com isso, eles declararam a sua independência e, logo em seguida, a sua anexação à Rússia. Atualmente, a Rússia ela ainda exerce, né, muita influência política sobre outros países, principalmente do Oriente e do Leste europeu. Tá certo? Um exemplo disso é a Síria, tá certo? Que é um país ali de maioria muçulmana, e nós tínhamos o principal ditador da região, que era um homem chamado Bashar al-Assad. Ele contava com o apoio do governo de Putin, o governo da Rússia, justamente para garantir a repressão aos grupos islâmicos na região, tá certo? Então, o objetivo da Rússia é conter os avanços islâmicos na região, mesmo sabendo que a Síria é um país ali que tem a maioria muçulmana, tá bom? Então, o ditador Bashar al-Assad, ele conta com esse apoio da Rússia, mas não é somente ele, tá? Vários outros países que têm essas questões religiosas, questões políticas e territoriais, sofrem muita influência política da Rússia também, tá certo? Desculpem a questão da minha voz, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. E o negócio aqui travou.